Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Zé Elias, Pirral e o Zinho falando sobre a derrota do Flamengo. Bragantino 3, Flamengo 0. O Mengão saiu derrotado e quase que sofreu uma goleada. Quase! E eu vou dizer mais, hein, meu amigo? Tem que melhorar muito, porque se continuar jogando esse futebol, o Flamengo não tá jogando bem. Não tá. Vamos analisar a imprensa falando sobre isso. Chega aqui, explode o dedo no like. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, Meu Mengão React. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e já vai nos comentários. Comenta aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Paraná, Ceará, Santa Catarina, Bahia. Põe seu estado aí, a sua cidade. Créditos, canal ESPN. Vamos lá para as informações do Flamengo. Ah, deve ser, né? O chinelinho Pascoal saiu fora, né? Foi curtir aí o plantão da Páscoa, merecidamente, né? Pascoalzinho merece. É um cara que a gente brinca muito aqui com ele, o debate, eu mesmo debato muito com ele, mas o respeito é enorme pelo Pascoal, pelo profissional que ele é, pela figura que ele é, pelo ser humano maravilhoso, e por isso eu tenho muita liberdade de brincar com ele, de pegar no pé dele. Às vezes a gente realmente não concorda com muitas coisas, faz parte, mas há um respeito enorme. A minha discordância com o Pascoal, às vezes não, a maioria das vezes eu sempre, é no programa sobre opiniões, mas é um respeito lá em cima, porque eu considero o Pascoal, sem nenhuma demagogia, um dos maiores jornalistas que eu, jogador, trabalhei, porque sempre me entrevistou em momentos difíceis da minha carreira. Ele sempre veio me entrevistar com uma responsabilidade, com um profissionalismo que não tinha como eu não dar entrevista para ele, mesmo eu bicudo. Ele brinca aí, né, de que eu ficava bicudo, e é verdade, ficava mesmo, e ele, com esperteza, sabedoria, sabia vir me entrevistar. Pascoal, eu te amo, um beijo, mas é muito bom estar com você, Birner, que é do mesmo quilate. Zé Elias, meu parceiro de todos os dias. Pirral, você é um amigaço. E o meu querido Rafa, Rafa, eu tô contigo, meu parceiro, conta comigo. Eu também não sei brigar, não sei nada, mas que tem nego chato que às vezes dá vontade de apelar, dá vontade mesmo. E o incomparável talvez tenha sido o time nessa rodada do Brasileiro que menos jogou bola. Eu acho que o único que foi comparavelmente pouco competitivo quando a gente fala de empenho dos jogadores foi o Corinthians. Quer dizer, na loucura do futebol brasileiro, os dois times com maiores torcidas tiveram os jogadores mais apáticos, ou parte dos jogadores, não são os 11 jogadores que começaram as partidas respectivas que citei, mas ontem, para mim, no jogo do Flamengo, eu tenho até uma certa dificuldade de olhar para o técnico. Eu acho que perder faz parte, mas do jeito que o Flamengo perdeu, o próprio Ricardo Danilo, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco no Equipe F, fala muito mais do que qualquer coisa que eu vou dizer aqui. Se o Crespo fosse o treinador, eu queria ver você ter essa piedade toda. A diferença de um técnico para outro é que é uma coisa pessoal. O São Paulo acaba de entrar na pauta. Ainda falando de Zico, porque a gente vai falar de Flamengo, e Flamengo e Zico vão sempre se confundir, o que você acha que o Zico falaria da atuação do Flamengo ontem, da derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino? Eu quero até pedir desculpa, né? A galera lá dos consulados e embaixadas do Flamengo fica passando o jogo do Flamengo. Às vezes eu estou comentando o jogo aqui pela ESPN ou assistindo e os caras ficam me mandando mensagem, né? Aí eu fui até um pouco indelicado, que eu tava louco da vida, né? Que primeiro tempo horroroso! Como diz o Pascoal, foi um horror. Meu Deus do céu, assim, parece que os caras não entraram, parece que a data FIFA não ficou treinando, parece que não teve trabalho, não competiu, não disputou, não jogou, não criou. Olha, foi uma das piores partidas dos últimos tempos que eu vi o Flamengo fazer. Daquelas assim, até jogos que teve desclassificação, mas o Bragantino atropelou. O Bragantino, que vinha aí sem vencer há 6 rodadas, venceu, atropelou, poderia ser mais. Me parece até quando o Pulgar, porque já estava atropelando 11 contra 11. Sim. Não é porque o Pulgar foi expulso que ele foi irresponsável, o Pulgar.
O time tá tomando de 2-0. Vai começar o segundo tempo. O cara agride o adversário, ele agrediu, né? Então, assim, esses caras que ficam defendendo, que o Pulgar chega, que o Pulgar... Pô, pelo amor de Deus, foi irresponsável. Qualquer tipo de reação que o Flamengo poderia ter, o Pulgar jogou por água abaixo. E aí, o Bragantino, me parece que assim, tá com um momento, estamos ganhando, tirou um pouco o pé, ficou trabalhando a bola. Assim mesmo criou chance. É que o Rossi, se alguém se salvou no jogo, foi o Rossi. Só. Rafa, como explicar uma atuação tão desastrosa e tão apática depois de tanto tempo de preparação para um jogo? Pois é cientificamente inexplicável, né, Pirral? Eu tenho muito pouco a acrescentar em cima da análise muito bem feita pelo Tetra. O Flamengo ontem parece que não entrou em campo. Ele livrou a pele do Rossi, eu livro também a pele do Jorginho. Eu acho que o Jorginho tentou jogar, né? Pelo menos foi o cara que mais organizou as jogadas, mais tentou fazer o Flamengo minimamente ter a posse de bola, pela superioridade técnica, pela maior qualidade de seus jogadores em comparação ao adversário. E o Wagner Mancini preparou muito bem o seu time, inclusive do ponto de vista físico, para fazer um jogo de intensidade, para não deixar o Flamengo confortável, e conseguiu um grande resultado. Ótimo jogo do Mosqueira, vários jogadores do Bragantino tiveram uma qualidade técnica importante. Lucas Barbosa, para mim, foi talvez o grande nome da partida. Agora, não dá pra gente deixar de falar sobre as coisas ruins que o Flamengo ontem desenvolveu ou não desenvolveu em campo. Todo mundo diz, e a gente concorda com essa narrativa, que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Então não dá pra pegar os jogadores que não puderam jogar ontem, porque estão ou machucados ou voltando das suas seleções, e usar isso como justificativa para uma perda de coletividade. Não foi isso. O Flamengo ontem montou um meio-campo com Jorginho, Pulgar e Paquetá. Não ter o Arrascaeta não significa dizer que você não tem qualidade no meio campo. Na frente jogou o Samuel Lino, jogou o Pedro. Quer dizer, o Flamengo teve uma representação adequada na teoria. Então, assim, não dá para botar nessa conta das ausências qualquer tipo de justificativa pela atuação. Parece realmente que o time não se preparou para o jogo. Você, antes de sair para o intervalo, falava sobre uma maldição que já acontecia com outros técnicos. Era muito comum nos tempos do Sampaoli. O Flamengo sempre voltava mal, depois de uma pausa para treinamentos em função da data FIFA. E isso voltou a acontecer. Eu não sei qual o diagnóstico interno, eu sei o que ele falou coletiva, mas o diagnóstico interno do Leonardo Jardim para esse tipo de fenômeno, mas fato é que esta atuação ela é muito triste. O Flamengo não pode, qualquer que seja a sua formação, terminar o jogo com uma finalização certa. É muito pouco pela qualidade que o Flamengo tem no seu elenco. Realmente uma partida péssima, e isso aumenta a responsabilidade do time de dar uma resposta ao torcedor contra o Santos no domingo. Sabe que os grandes campeões, Plihal, sempre dizem que chegar ao topo é muito difícil se manter mais. Para mim isso é claro sinal... Barriga cheia. De jogadores razoavelmente acomodados, não todos, obviamente. Isso é uma coisa que o elenco do Flamengo tem que resolver internamente, porque daqui a gente não vai conseguir especificar quais foram todos os jogadores que deixaram... E a promessa do BAP hoje ir lá falar com o grupo. E é o papel da diretoria. Já está virando rotina, né? Então, essas visitas do Porque, BAP. Inclusive, numa entrevista que o Danilo dá no pós-jogo... Vai reproduzir já. Vocês vão ver que, na avaliação dele, que o Ancelotti leva para a seleção brasileira como uma referência de liderança. Ô Zé, o Pulgar já bateu na trave muitas vezes, né? Inclusive em final de Libertadores. Muitas. Tava pedindo, né? Na final da Libertadores ele deu uma sorte porque, como o árbitro não expulsou o Veiga no comecinho, então ele estipulou um tipo de entrada. É aí que liberou ele, mas Pulgar em várias ocasiões era para ele ter sido expulso. Isso aí para mim, inclusive, tem gente que acha O que me espanta é o árbitro não ter visto e ter dado cartão amarelo. É o que eu falo. Precisou ir pro VAR? Precisou ir pro VAR. O cara dá um soco na cara do outro, você precisa ir pro VAR para ver. A arbitragem aqui, tem gente que acha que isso é raça e posição. Não, raça e posição é você se concentrar para tomar a melhor decisão em cada jogada, para roubar cada bola, para acertar melhor o passe. É ignorância e irresponsabilidade. É burrice e irresponsabilidade. Isso é uma extensão de um comportamento de time onde os jogadores não pareciam tão preocupados com o resultado, como pareciam os do Palmeiras, que são os principais competidores do Flamengo no Campeonato Brasileiro até a segunda ordem. Ou seja, faltou competitividade, faltou aplicação para executar as determinações do técnico, faltou concentração. E tem uma coisa que para mim é muito pessoal,
Eu sei que todo mundo falha, eu já falei nisso, mas o trabalho das pessoas é um trabalho sagrado, é o que bota a comida na sua mesa. A gente vive num país onde tem muita gente passando necessidade, e quando você entra em campo, ainda mais num trabalho que é jogar por uma nação de torcedores, você precisa entender o seu papel ali. Até quando você não está muito legal. Não significa que você vai jogar sempre bem, mas se esforçar muito para jogar bem, eu acho que é o mínimo necessário, e o Flamengo ontem não teve esse mínimo, Plihal. Os jogadores do Flamengo precisam entender o seguinte: todos os times irão jogar contra o Flamengo como se fosse o jogo da vida. Precisa ser trabalhado isso todos os dias. Primeiro, eu jogo no Flamengo, precisa entender isso. Flamengo, camisa grande, maior torcida do Brasil. Segundo, você vai jogar, você é considerado o melhor elenco da América Latina, América do Sul, e aquelas coisas todas que todos nós falamos sobre o Flamengo. Aí você vai entrar achando que você vai, não vou resolver a qualquer hora, a qualquer instante. Acabou esse negócio. Não existe mais isso. A diferença técnica que existia antes, que poderia te dar essa possibilidade, ela já não existe mais se ligar mesmo. Por conta da parte Tem física. um jogo a menos que o Palmeiras, mas já está 8 pontos atrás do Palmeiras. Mas isso ela é minimizada, né, essa questão da parte técnica. Eu tenho o melhor time, eu vou jogar a hora que eu quiser, vou fazer o que eu... Não tem mais, Plihal, porque você tem a parte física, que todo mundo corre, minimizou muito, junto com a parte tática, que tira os espaços desses grandes jogadores, ou desses bons jogadores, ou ótimos jogadores, para jogar. Então, assim, ou você joga no máximo o tempo todo, ou você vai ter problemas. Ontem, vocês viram o Gabriel jogando? O Lucas Barbosa, que para mim é um jogadoraço, com todo respeito ao Red Bull, eu acho que ele deveria daqui a pouco ir embora, porque esse tá me elogiando aqui de canto. Ele é muito bom jogador. É a passada do rival. Ele é muito bom jogador. Aí você vai entrar, tranquilo. Não, e jogadores estão mal. O Jorginho não está jogando bem faz tempo. O Paquetá até hoje... A gente vai entrar daqui a pouquinho. Sim, o Paquetá até hoje não sabe em qual posição joga, como joga. Se eu fosse o Paquetá, eu chamaria o Leonardo Jardim. Só segura um pouco que o Paquetá acho que vai merecer uma parte especial. É o seguinte, a minha posição é essa. Eu quero jogar nessa posição. Mas ele não é versátil, pô? Não, mas primeiro para ele ser versátil, ele precisa ter confiança para jogar. O Leonardo Jardim e antes... A declaração do Danilo, que o Birner já citou aqui, que para mim é muito forte. No gramado, o Danilo não aliviou, não. Verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento, já foram alguns durante a temporada. Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito, precisamos agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo hoje é um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso. Obrigado. Estamos todos envergonhados porque vestir a camisola do Flamengo temos que ter outra postura e outra capacidade dentro do campo. Uma primeira parte em que não fomos capazes de jogar, tudo muito previsível, a um ritmo muito baixo. Mais uma vez, não podemos perder a cabeça, porque o futebol também é jogado e muito com a cabeça. Perdendo a cabeça, um jogador a menos, deitamos quase por terra toda a nossa iniciativa para alterar os acontecimentos na segunda parte. Tetra, me lembro direitinho do dia em que finalmente foi anunciado o Lucas Paquetá, porque rolou uma novela até então, e você estava aqui, sentado no meu lado, onde está o Birner agora, e a gente falava sobre as perspectivas a respeito do Paquetá de volta ao Brasil, de volta para casa jogando no Flamengo, e a expectativa é de que ele fosse sobrar no futebol brasileiro e que fosse ser o melhor jogador do Brasil, o Guardiola pediu a contratação dele um pouco antes da acusação. Sim. Aí são os números do Lucas Paquetá na partida de ontem, números muito tímidos. Ontem mesmo, Tetra, antes do jogo, já vendo alguma evolução do Paquetá nas últimas partidas em relação àquele começo ruim, mas era ruim do time todo, do conjunto todo, e falei, eu acho que o Paquetá é um cara que ainda tá super no radar do Carlo Ancelotti, tem grandes chances de ir à Copa. Mas olha, o que ele não jogou ontem é altamente preocupante. Eu quero até não analisar só pelo jogo de ontem, porque faço minha as palavras do Danilo.
Foi, e do treinador também. Eles estão com vergonha, eu também, porque todo mundo sabe que eu, né, sou torcedor do Flamengo, a identificação que tem com o Flamengo. Eu fiquei irritado ontem, porque jogar mal, cara, eu joguei mal várias vezes, mas vontade, aplicação, entrega, não pode faltar. E achei o time apático, sem nenhum tipo de poder de reação, e os jogadores, assim, me mostrava, pela minha experiência como um ex-atleta, olhando ali, quando dava um close no semblante, como que assim, é mais um jogo. Daqui a pouco a gente joga. Tá. Eu acho que vai recuperar. O Flamengo é favorito contra o Santos, tem todas as condições para vencer, vai continuar brigando pelo título, mas eu faço minhas palavras do Danilo. Foi uma página vergonhosa para quem veste a camisa do Flamengo, ou de qualquer outro clube, mas estamos falando do Flamengo. Então, Paquetá, eu coloco ele no bolo de que todos ontem, tirando o Rossi. O Rafa até elogiou um pouco o Jorginho, mas tá bom, toca ele pro lado e tal, orienta e tal, mas também não jogou, não fez. Agora, o Paquetá, eu fico muito à vontade de falar, porque foi eu dou nomes, foi eu, Zinho, que estava no seu lado, e falei até que achava que ele teria condição de render mais do que o Arrascaeta, que ele é mais jogador do que o Arrascaeta, tanto é que o Arrascaeta não joga na Europa, e ele jogou. Então eu posso falar, porque se eu rasguei elogios e a minha expectativa era essa, dele sobrar no futebol brasileiro, pelo que eu via ele jogando na Premier League, e também pelo que eu vi ele rendendo na seleção, a minha expectativa é que o Paquetá sobraria, porque ele já é identificado ao clube, ídolo da torcida, chegou com a pompa de ídolo, sem até não ter ganho nada de tanta expressão no Flamengo. Mas chegou com essa pompa, né, de grande ídolo da história do Flamengo. Então, totalmente adaptado, é o clube que ele queria vir, é o clube do coração dele. Então, com isso tudo, eu pensei, cara, o cara já está em casa. Os jogadores, todo mundo conhece ele. O Flamengo está estruturado, organizadinho. Ele vai chegar ali só para entrar no lugar que era do Gerson. Vai cair como uma luva. Vai arrebentar, vai sobrar. E está sendo a grande decepção do ano para mim. Não é o Gerson no Cruzeiro, é o Paquetá no Flamengo. Continuo achando que ele é baita do jogador, tem todas as condições de se recuperar e condição de ir para a Copa do Mundo. Mas nesse momento é para mim a grande decepção minha, porque eu depositei todas as expectativas nele. Rafa Marques, a torcida tá chateada, tá irritada com o Lucas Paquetá, dizendo que é muita dancinha e pouca bola. Ontem até o mascote do Red Bull deu uma zoada com o Paquetá, fazendo a dancinha lá no gramado. Ele tá devendo, Rafa. Tá, é indiscutível isso. Eu não tinha a mesma expectativa que o Zinho tinha, em termos de dimensão, de tamanho, mas eu também tinha uma expectativa alta em relação a ele, pelo que eu vi jogar nos bons tempos do futebol inglês e também na seleção brasileira. E conceitualmente, se a gente pegar o melhor que cada jogador que atua no Campeonato Brasileiro pode dar, pelo que já provou dar em campo, o Paquetá está entre os 5, 6 principais, indiscutivelmente, mas não está conseguindo render. Está sem intensidade, está com um jogo muito previsível, está travado, eu não sei se tem alguma questão física. Ninguém veio até agora a público para poder trazer algum tipo de esclarecimento em relação a isso. Ele é um jogador que não se manifesta, não fala, não se posiciona publicamente, não se dirige ao torcedor. Eu acho isso ruim, porque o torcedor foi no aeroporto se amontoar lá, um por cima do outro, derrubando grade, pegando autógrafo, uma festa fantástica, parou o trânsito no Rio de Janeiro. A expectativa era grande, porque era compatível, inclusive, a paixão que o Paquetá tem pelo Flamengo e o tamanho do investimento que o Flamengo fez e o esforço para ter o Paquetá de volta. Eu acho que o mínimo de, reconhecimento, o mínimo de satisfação que ele tinha para dar para esse torcedor era vir a público e falar um pouco mais, explicar um pouco o seu momento, fazer uma autoanálise, dizer se está com alguma dificuldade de ordem de física, de ordem de entendimento do jogo que é proposto pelo Leonardo Jardim. Não sei, ele está muito na dele. E um cara com o tamanho dele não pode ficar na dele. Precisa
necessariamente se manifestar, porque ele representa em campo, junto com outros jogadores, um time de 40 milhões de torcedores, né? O maior clube do país. E acho que isso também acaba sendo algo que nós temos que falar, porque a expectativa era muito diferente do que a realidade está demonstrando. E assim, a julgar pelos critérios de meritocracia que o Ancelotti tem demonstrado nas suas convocações, desde que chegou à seleção brasileira, tirando o Danilo do Flamengo, que ele já disse, convoco porque gosto dele. Tirando isso, todos os outros estão minimamente se provando em campo, ou não se provando. Caso do Richarlison, que perdeu espaço. Se isso for critério, o Paquetá não vai para a Copa. Evidente que não. Natural, né, Zé? Nós temos que estar terminando, temos uns 4 minutinhos, 3 minutos e meio de programa. Natural que ele seja muito mais visto, percebido, jogando pelo Flamengo do que na época de Inglaterra no West Ham. Embora a gente mostre aqui todos os jogos do West Ham, mas a dimensão do Flamengo é incomparável. Você acha que se ele tivesse ficado na Inglaterra, a chance dele ir para a Copa era maior? Acho que provavelmente sim. Provavelmente sim. Né? Até porque o nível da Inglaterra é melhor do que o nível em termos de competitividade que nós temos aqui. Aqui é um dos campeonatos mais difíceis, mas a competitividade lá pela alta intensidade é aquilo que se aproxima mais da seleção brasileira e daquilo que o treinador da seleção brasileira pensa. Mas eu se eu fosse ele, eu sentaria com o Leonardo Jardim. Quero jogar na minha posição. Segundo jogador do meu campo? Joga primeiro na sua posição, ganha confiança, cresce dentro do clube, entendeu? Cresce dentro do elenco, do time, chama a responsabilidade, se torna a referência e aí depois você já fica um pouco mais fácil para você se adaptar às outras coisas, às outras posições. Porque agora ele não joga nem pela direita, ele não joga nem pela esquerda, joga centralizado, ele fez uma boa partida com o Leonardo Jardim, 1 ou 2 boas partidas, né, que nós vimos. Que fez gols. Fez gols e tal, mas ele cai muito. Né? Essa oscilação dele não é para ser tão grande assim. Pelo tamanho do jogador, pela experiência que ele tem, pela qualidade que ele tem, ele não pode cair tanto assim. Porque nós estamos falando de um jogador que pode perder sua vaga para uma Copa do Mundo. Sim. Porque o Danilo do Palmeiras, né, como diria o Pascoal, o Danilo do Palmeiras... Lembrando que o Ancelotti reservou 5 vagas para o setor e meio campo então, na convocação. Você é triste, hein, Zé? Você já coloca aí... Não, mas é verdade. Você já coloca aí... Não, desculpa, Rafa. O rapaz já foi embora, né, Rafa? Foi embora. Se ele estiver do lado do Rafa, eu parei. Mas você coloca aí, vamos lá, 5 vagas de meio campo. Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães... Andrei. Vai. Então, Bruno Guimarães... Fabinho e Andrei ali tem mais ou menos a mesma... E aí? Andrei, quem mais? Você tem uma vaga só. Tem uma vaga só. O Danilo vai para a Copa. Ele precisa levantar um pouco mais. Ele precisa... Já está na Copa. Né, ele precisa puxar um pouquinho aí e começar a jogar mais. O Casemiro, Fabinho... Bruno Guimarães, Danilo. Tem uma vaga. Então é Andrei ou Paquetá. Ou leva 6. Eu vou ser muito rápido, porque eu sei que a gente está acabando, Plihal. 30 segundos mesmo. Antes da suposto envolvimento em caso que não foi comprovado de apostas, o Guardiola tentou contratá-lo para o City. O Ancelotti tratava ele como o 12º jogador da seleção, o primeiro jogador na mudança do 4-2-4 para 4-3-3. Ele não desaprendeu a jogar. O que está acontecendo? Eu não sei, eu concordo com o Zinho, eu acho que ele vai se recuperar e o lugar dele na Copa do Mundo está em dúvida porque agora o 12º jogador eu acho que virou o Danilo. Saúde de paz a todos e a todas, uma ótima Páscoa. É isso aí, nação, tá aí uma situação complicada no Flamengo, a gente sabe que depois da data FIFA sempre acontece esse tropeço com o Flamengo, mas a gente, torce pro Flamengo começar a reagir, porque já estamos aí caminhando os primeiros passos no Campeonato Brasileiro. Palmeiras já disparou, são 8 pontos de distância com o Flamengo e aí começa a complicar. O Flamengo, se quer ser campeão brasileiro, precisa pontuar, principalmente fora de casa. Ninguém esperava essa derrota pro Red Bull Bragantino, que estava a 6 partidas sem vencer. Era o pior ataque do Campeonato Brasileiro até o momento e vai e faz 3 gols em cima do Flamengo, poderia ter sido mais. Teve gol anulado. Mas virar a página, olhar pra frente, vamos torcer pro nosso Mengão reagir e que o Leonardo Jardim consiga corrigir esses erros. Bom, nação, olha só. Temos o nosso grupo de palpites e análise esportiva para você que quer fazer sua fezinha. Vai no primeiro comentário fixado, clica lá e entra no nosso grupo. Inclusive, no dia 15 de abril, vamos fazer o primeiro sorteio lá dentro de uma camisa do Mengão. Para você participar, você tem que estar lá no grupo. Então é só você clicar, primeiro comentário fixado, vai lá e entra. A entrada é gratuita, é só você entrar
e você clicar, você vai entrar no nosso grupo, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, deixa o seu like, se inscreva no canal, entra lá no nosso grupo, te espero lá. E assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, a gente vai trazendo pra vocês. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.